continuando aqui, então nós temos as linhas, né, que é referente às ruas e os pontos referentes aos nós de cada ligação. E ah, só falando rapidamente sobre isso, né? Então a gente está representando o sistema viário por meio dessas arestas e desses nós. E a gente tem algumas questões, né? Essa representação não está, ela é muito boa, né? Imagina, a gente baixa tudo isso já direto ali, mas ela ainda não está adequada para a gente, não está condizente de verdade com a vida real. A primeira coisa que a gente precisa mudar, né? Voltando só aqui, né? Então, como a gente representa, né? Numa cidade normal, a gente tem as ruas, né? E as ruas se cruzam e tal, né? Cada linha representa uma rua. Aqui em Bagé a gente tem toda a parte, claro, Santa Tecla aqui, né? E toda a parte antiga, todo o centro, né? Com essas ruas que são com duas vias na mesma rua, na verdade, uma vai e uma vem, né? E, e aí, de vez em quando, né, ela se transforma em uma rua só, tá? Então, quando a gente tiver ruas que são ruas simples, né, que na rua não é separada pelo canteiro, e ela tanto vai quanto, não, tanto vai quanto vem, ou uma única também, né? Quando a rua é simples, não tem canteiro, ela vai ser assim, com uma linha só. E quando ela tem os canteiros, ela vai ser representada então por duas vias, tá? Uma que vai e uma que vem. Essas coisas aqui, ó, são os canteiros. Tem os canteiros e tem uma parte sem canteiro. E aí tá modelando como se fosse um trecho de rua aqui também, né? Claro, a gente até pode fazer um retorno aqui e tal, né? Ele serve para isso, ele está marcado aqui porque teoricamente, né, tu conseguiria, se a gente fosse fazer uma modelagem, bota no GPS lá, sei lá, que é o caminho, tal, ele vai dizer que pode dobrar aqui, sabe? Mas para nós isso aqui só atrapalha. Que ele conta isso aqui, cada trecho como um pedaço de rua lá e tal, e atrapalha tanto nas medidas relacionadas à parte geométrica da via, quanto depois em outros estudos que a gente vai fazer. Então a gente quer eliminar isso aqui, tá? E outra questão é que quando a rua vem, né, é uma rua que vai, uma que vem, e depois ela se transforma numa que não tem canteiro no meio, a gente tem esse elemento aqui, tá? Claro que na vida real a gente não tem isso aqui, né? Mas é uma maneira que a gente computacionalmente tem de representar a continuidade, a ligação das ruas. Porque a gente precisa ter sempre um nó inicial e um nó final, né? Então aqui eu tenho uma rua aqui, um lado da rua que é um nó, né? Porque ela só vem, o outro lado que ela só vai. E aí ela se liga a essa rua que vem e vai. E aí eu tenho outro nó, tá? Então eu tenho que ter esse trechinho aqui, que na verdade não existe, para depois eu conseguir modelar isso, tá? Depois a gente vai estudar um pouco, né? No futuro a gente vê como tratar melhor isso aqui, mas ele vai ficar assim, tá? Então esse é um elemento que não existe na vida real, mas a gente vai deixar porque computacionalmente faz sentido, tá? E aí eu tinha te mostrado, não sei se tu lembra ali, uma verificação que eu fiz, justamente era a questão de trechos muito pequenos de linhas, né, das ruas. E aí todos esses aqui vão entrar como trecho pequeno e esses pedaços aqui também, né, aqui é onde uma rua, né, que tem canteiro no meio encontra a outra. Isso aqui está certo. Agora isso aqui a gente vai tirar, tá? Então a gente vai tirar não só a linha, a gente tem que tirar essa linha aqui. Deixa eu ver. Ó, tentei clicar na linha, não deu, né? Porque eu estou com o nó selecionado aqui. Tem que clicar aqui, aí eu consigo selecionar. Tá vendo a ferramenta de seleção? Ó, então essa aqui eu vou tirar, essa aqui eu vou tirar. Mas eu tirando essa linha, vai ficar o nó. Depois a gente tem que tirar esse nó também. Esses nós a gente vai eliminar. Então, uma das coisas, uma edição que a gente vai fazer é deletar essas linhas de canteiro e deletar esses nós também. E depois, o que a gente vai ter? A gente vai ficar com uma linha, que é uma linha inteira, uma rua inteira, está dividida em três aqui. A gente vai ter que unir isso aqui depois, tá? Então, isso aqui é um procedimento que a gente vai fazer depois, mais adiante. Quer dizer, mais adiante é em seguida agora, né? Tá. Beleza, então a gente tem aqui e, claro, aí tu poderia ir vir vindo aqui, né, e ver os problemas e tal, mas aí eu já tenho uns arquivos, na verdade, com uma indicação de onde pode ter problema, tá? Que nem aqueles que eu te mostrei, aqueles pontinhos lá. Então, esses aqui, ó, setores, pontos de consistência, tudo, são arquivos
que vão apoiar a tua revisão, né, da rede. Aqui são setores, aquele mapa lá, aquele arquivo com as quadrículas, né? Talvez ajude, talvez não, mas eu acho que vai ajudar. Vou colocar, dá para deixar ele aqui, ou colocar ele lá para o final, tá? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode deixar por enquanto ele aqui. Acho que ele vai ajudar um pouco, né? Embora na área urbana a gente tenha muita coisa, mas ele vai ajudar. Se concentra primeiro num pedaço, no outro, né? E vai trabalhando. Esse aqui a gente pode tanto mudar a cor. Vou lá em não está enxergando aqui. Eu vou clicar na última opção que é propriedades, tá? Propriedades. Vai abrir aqui e aí a gente consegue, né, mudar a cor, como a gente fez antes. Ou eu posso clicar aqui, ó, tá com preenchimento, cor do preenchimento e estilo do preenchimento sólido, né? Eu posso, se eu quiser que ela seja uma coisa vazada, eu posso deixar sem pincel. Aplicar. Ó, ela está existindo aqui ainda, a rede. Né? Deixa eu até mudar. Está existindo, mas não tem preenchimento, né? E as linhas do contorno dela estão pretas, né? Então aqui a linha, essa cor é a cor que vai preencher o elemento e aqui é a cor da linha, quando for polígono, né? Então vem aqui, sei lá, vou fazer sei lá, azul. Ó. Então tem as quadrículas aqui, né? Talvez seja interessante deixar assim. E aí tu pode ir uma por uma. E aí o interessante dessas quadrículas é que eu criei assim, ó. Se tu for olhar aqui a tabela de atributos dela, ó, abrir tabela de atributos, ela vai ter aqui, ó, status pendente. Então, à medida que tu vai olhando cada uma dessas quadrículas, os elementos de cada uma dessas quadrículas e vai corrigindo, tu pode mudar isso aqui, tá? De pendente para, sei lá, ok. E aí isso vai ajudar, eu acho, nessa organização, tá? Porque é bem difícil de se achar depois, né, nesse monte de linha irregular, achar onde tu já corrigiu, onde não corrigiu e tal. Tá? Então aqui, bom, então a gente tem por enquanto os arquivos, coloquei os setores, então a ideia é que tu organize a revisão por setores, tá? Então, vou pegar aqui esse bairrozinho, esse bairro que tem no setor, as linhas que estão nesse setor. Depois vem aqui, ver se tem alguma coisa errada, vem aqui, tal. Só que aqui a gente não sabe o que está errado ainda, né? Aí a gente tem que pegar, vou até, não vou marcar mais isso aqui. Vou abrir outro arquivo aqui, ó, pontos de consistência. Vou colocar aqui, são aqueles pontos. Ó, abri um monte de ponto aqui. E agora eu acho que ficou um pouco ruim a... Não tá ruim. Se tu achar ruim a espessura da linha, está muito grossa a linha, tu pode vir aqui, né, propriedades, e aí tu muda ali a espessura da linha. Tá? Eu estou explicando meio rápido isso aqui, porque daí naqueles materiais PDF também tem, tá? E o que está mostrando aqui então, né? O que são esses pontos? Justamente a primeira atividade que tem que fazer. Verificar ponto a ponto o que está errado, que tem que ser deletado, o que não está. Né? E o que quer dizer esses pontos? Esses pontos são onde ele detectou que tinha linhas muito pequenas, né? Menor que 10 metros. Reuni todas que têm menos de 10 metros estão aqui, tá? Que podem ser erro ou não. Então, nesse caso aqui, ó, do centro, aqui está certo. Aqui a linha passa, né? Aqui um lado da rua, outro lado da rua, outro lado da rua, outro lado da rua. Quando elas se cruzaram, elas criaram esse monte de pedacinhos, mas eles estão corretos, tá? E o que a gente quer eliminar, então, justamente esse aqui, tá? Então a gente vai eliminar esse, vai eliminar esse aqui, tá? E aí tu vai eliminando. E como é que tu vai fazer para eliminar esses pedaços aqui? Só uma última coisa. Tem tanto ponto aqui, tá? Tem ponto inconsistência e trecho inconsistência. Então o ponto está aqui, a gente baixou, está aqui. Mas não dá para ver direito o ponto, né? Talvez fosse melhor deixar ele em cima da linha aqui. Então, se tu quiser deixar ele em cima da linha, vem aqui, ó, clica com o botão esquerdo do mouse, move ele lá, ó, larga onde tu quiser. Larguei aqui, ó, já ficou em cima, já ficou melhor. Mas eu posso também vir lá em propriedades e mudar a cor e aumentar o tamanho, por exemplo. Então vem aqui, tá verde. Aí, aqui sim, eu vou deixar assim lá um amarelo. Uma coisa mais, né? O amarelo e vou aumentar o tamanho dele para 4, por exemplo. Não, 3, 4 vai ficar demais, eu acho. Vamos ver. Ó. Dá para aumentar mais sim.
para esse nível de zoom, o 3 tá pequeno. Mas quando a gente der um zoom, ó, daí ele vai ficar um... né? Então aqui tu vai enxergar melhor. Ó. Então eu deixei ele amarelo, tamanho 5, e aí ficou desse tamanho. Tu vai botar o tamanho que tu quiser, o tamanho que tu achar melhor, né, para trabalhar. Então, identificou aqui, então tem os pontos e também tem os trechos, tem os pedacinhos de linha, ó, vou colocar aqui também trechos em consistência. Ó, deixa eu botar outra cor. Demora um pouquinho para abrir às vezes, tá? Normal. Vou colocar, sei lá, em verde. Verde mais vivo aqui. E uma espessura maior também. Aqui. Ó, então ali tem o ponto. Se não tivesse o ponto ali, ó, ia estar os trechinhos que ele reconhece como de linha muito pequena. Tá? Foi bom, mostrou aqui. Ó. Esse aqui não vai mexer, isso está certo. Esses aqui são as ruas que realmente existem. Né? E esse aqui, isso aqui, essa rua, esse negócio não existe na rua, mas é a maneira computacionalmente correta de ligar, né? Que permite que eu ligue esse nó ao nó. Uma rua que tem dois nós, né? Uma rua que vai, uma que vem que tem canteiro no meio, a uma rua que não tem canteiro no meio. Tá? Então isso aqui tudo não vai mexer. E aí tu vai mexer, na verdade, na primeira coisa, vai começar a eliminar esses aqui. Tá? E, claro, essa linha verde é só para visualização, só para ajudar, né? O que a gente vai cortar, a gente vai deletar, na verdade, é o da rede viária, a da rede mesmo, né? Então esses aqui te servem como apoio, servem para tu, né, verificar, né, onde tem os problemas. Claro que tu vai pegar aqui, vai pegar uma rua, essa rua aqui, né? Ah, não precisa ter isso aqui agora que tu já sabe, né? Porque pode tirar a marcação e aí tu vai percorrendo aqui a rua, né? E pode ir percorrendo e pode ir deletando essas linhas. Claro, essa aqui não, né? Mas essas do canteiro aqui, tu pode ir deletando, tá? Então, não precisa estar sempre com ele marcado. Aí, quando tu tiver dúvida, não lembrar, vem aqui, né? Verifica onde tem os problemas, os possíveis problemas, né? Vai lá, dá um zoom, tá? E como é que tu vai fazer para apagar? Tá com 12 minutos esse vídeo já. Vou mostrar como é que apaga aqui já e depois. Como é que tu vai fazer para apagar? Tu vai vir aqui, né? Vou desativar aqui. Essa linha aqui tu não consegue fazer nada com ela. Quando a gente abre no QGIS, eu só visualizo. Eu consigo selecionar, eu consigo consultar, né, as informações ali, e é só o que eu consigo fazer. Para editar isso, para deletar essa linha, eu tenho que deixar isso em modo de edição. Ó, aqui eu selecionei, ela ficou amarela, tá? Para depois tirar essa seleção, tu vem aqui, ó, em desfazer seleção. Senão ela vai ficar selecionada, aí tu vai fazer outra coisa quando vai deletar essa linha. Tá? E é normal acontecer também, né? Se tiver algum problema, deletar coisas que não consiga voltar, não consiga refazer, tu me avisa. Porque como a gente tem a rede original, se tu apagou uma linha errada, depois eu posso vir aqui e arrumar. Tá? Então não se preocupa, pode errar à vontade, ainda mais no início. Tá? Muita linha, muito arquivo, muita coisa. Não se preocupa, tá? Então, as quadrículas ficaram grandes, né? Essas quadrículas de revisão, né? De edição, porque tinha a parte da área rural também, tá? Mas então tá, vamos concentrar aqui, né? Então tem esses problemas aqui, possíveis problemas aqui, aqui também tá, aqui é rotatória. Isso aqui a gente vai ter que ver depois, caso a caso, tá? Para isso aqui não atrapalhar o nosso... Não, isso aqui está certo, na verdade, não tem, porque tanto a pessoa pode vir aqui de carro quanto fazer isso aqui. Se a gente tirar alguma das linhas, ele vai não permitir mais esse movimento aqui. Isso aqui é na Avenida de Espanha, eu acho. Uma ruazinha problemática ali. Na Avenida de Espanha, a gente tem aqui também, né? Nem deu como errado, que realmente a gente usa isso para esse acesso, né? As outras ruas, então tem que deixar. Tá? Que é um caso diferente do centro, que a gente não tem sentido deixar esses pedaços aqui. Tá? Então, voltando aqui, então essa aqui vai ficar, deixa eu ver, esse é um canteiro, né? Então eu não consigo apagar ele, na verdade. Só se eu colocar aqui, entrar em modo de edição, é botão direito, alternar edição. Quando ele fica assim, ó, ele está em modo de edição. E aí eu consigo apagar as coisas. Ou fazer outras coisas também, né? Então a gente vai vir aqui, ó, tem que selecionar aqui o selecionar feição, seleciona ela e deleta.
Vai lá no, que nem a gente deleta no CAD ali, tá? Ó, aí ele vai perguntar se tu quer excluir mesmo, excluir a feição, excluiu, né? Ué, mas não excluiu, né? Porque provavelmente tem duas aqui. Vamos ver aqui, excluir, excluiu. Então, na verdade, ele está com duas, uma que vai e uma que vem, sabe? Então, ele faz duas linhas, na verdade. Muitos vão estar com duas linhas. Tá, apaguei a primeira. Tá, eu posso... Como é que salva? Vem aqui, botão direito e salvar, edição. Ou, se abrir direto, acho que quando tu fizer isso, vai abrir essa barra, já vai estar aberta no teu computador, eu acho. Essa aqui, ó. Aí tem aqui, tu pode salvar direto aqui. Tá? E ativar ou desativar a edição aqui. Essa barra aqui, ó, barra de ferramentas de vetorização. Se tu não tiver com ela ativada aqui, tu pode vir aqui em exibir, barras de ferramentas, barra de ferramentas de vetorização. Tá? Tu clicando aqui, tu consegue ativar ela. Funciona bem parecido com o CAD, assim. Por isso que é bom pegar os alunos do CAD para trabalhar com GIS, né, que daí com geoprocessamento que tem bastante a ver, assim. Tá? Então eu eliminei uma rua, salvei, tá? Mas eu não poderia não ter salvo uma rua só. Tá? Tu pode ir clicando e deletando. Vai ter duas aqui também, sempre vai te perguntar. Ou depois tu pode botar, né? Olha, não mostrar novamente, se quiser. Excluir feição. Excluiu. Tá? Então, geralmente vão ter duas. Aí clica uma vez, deleta, clica outra vez, deleta. Ou faz que nem no CAD. Né? Vem aqui, abre uma janelinha da direita para a esquerda. Como isso vai funcionar? Deleta, ó, deletou as duas. Tá? Não sei se tu percebeu ali no CAD, se eu abrir uma janela de direita para a esquerda, ele seleciona tudo que tem. Um pedacinho, vai selecionar as duas linhas. Se eu abrir da direita para a esquerda, né, ele talvez não selecione as duas. Então é melhor selecionar sempre da direita para a esquerda aqui, não da esquerda para a direita. Tá? Então vim aqui, beleza, essa aqui vai ficar. Essa aqui não vai ficar, então vou apagar. Então seleciona aqui, deleta. E assim por diante. Claro, aí faz aquele esquema que a gente faz no CAD, né? De vez em quando vai salvando. Tá? E depois, quando terminar ali de trabalhar, né, desativa a edição e agora tu tem um novo arquivo, na verdade, que é o arquivo que tu já está sem esses pedaços, né, sem esses pedacinhos que estão errados. Tá? E aí tu vai ter dúvida, talvez em alguns pedaços, se tem que apagar ou não, tu vai me perguntando, pode mandar a gente pode marcar sempre reunião, sempre que tu quiser. Ou tu dá um print ali e já manda no WhatsApp, tá? Dá para trabalhar assim também se tu quiser. Então, ó, isso aqui tá certo, tá? Mas aqui é mais, o que a gente vai ter que apagar bastante são esses pedaços aqui, no meio das quadras, que não tem, né, a gente não vai trabalhar modelando isso de uma maneira assim, vamos fazer um retorno aqui, não vai ter isso na nossa rede, que isso aqui atrapalha, tá? Não que a gente não faça isso, né? No dia a dia, mas a gente não quer. Esse aqui a gente quer deixar, porque a pessoa vem aqui e ela pode realmente pegar essa rua aqui, tá? Mas esse aqui não, isso aqui não tem rua nenhuma, ele é só um troço no meio aqui atrapalhando. Então esse aqui tu vai deletar. Aqui a mesma coisa, vai deletar esse, e assim por diante, tá? Esse aqui não vai deletar, ó, porque realmente ele chega aqui e ele entra ou nessa rua aqui, nessa via aqui, os dois são a mesma rua, né? Ou nessa via ou nessa outra, tá? Então ele pode entrar nas duas. E aí, quando tu terminou, quando eu cliquei aqui no lapisinho, né, e alterou a edição e salvou e alterou a edição, o teu arquivo já está salvo, tá? Então tu viu que eu não fiz nada ainda com relação ao projeto do QGIS. Uma coisa é o projeto do QGIS e outra coisa é trabalhar nos arquivos. Então eu estou aqui mexendo no arquivo, estou salvando, estou atualizando esses arquivos, tá? E o projeto aqui do QGIS nem salvei ainda, nem fiz nada, tá? O ideal, o que é? É salvar um projeto e abrir sempre o mesmo projeto. O que o projeto faz, né? O que é um projeto do QGIS? Ele é só uma estrutura, um arquivo que aponta para esses layers aqui, para essas camadas que tu já abriu, tá? Mas é um pouquinho diferente lá do CAD, que cada arquivo, os desenhos estão dentro do arquivo. Né? Aqui não, os desenhos estão separados na pasta que tu criou, e o que faz essa interface toda é só apontar para eles e tu conseguir enxergar eles aqui, tá? Mas quando eu for editar e tudo mais, eu tenho que salvar realmente nesse botão aqui, né, de salvar e tal, e de alterar a edição, para que realmente aconteça a edição. E eu salvar aqui o projeto, não salvar, não influencia em nada nos arquivos, tá? São coisas separadas. Mas aí tu vai criar aqui vai salvar, vai lá na pasta que tu criou
E aqui eu tinha uma pasta, bah, é, um negócio que eu estava trabalhando antes, tá? Então eu vou vir aqui, sei lá, e vou salvar aqui. Rede viária 1, tá? E ele vai salvar como isso aqui, ó, QGZ, tá? Mas ele né, é só um arquivo do QGIS ali, então nenhum dos arquivos, esses arquivos aqui, eles não ficam atrelados a esse arquivo aqui, tá? Aqui vai salvar só essa área de trabalho do QGIS. Aí quando tu abrir, ele vai tipo apontar, né, para o lugar onde estão esses arquivos aqui e vai desenhar os arquivos aqui, vai trazer eles para cá. Se tu mudar o arquivo de pasta, ele não vai achar, tá? Então aí é bom tu já deixar, claro, mas aí tem como achar depois de novo, tem como inserir de novo, mudar o caminho. Mas se acontecer isso um dia, tu abrir o teu arquivo e não encontrar, ele vai dizer que não tem tais layers, é porque tu mudou de pasta, tá? E a gente faz isso toda hora, não tem problema. Então a primeira coisa é a gente pegar, né, tu pegar e deletar esses pedacinhos aqui, tá? E aí eu vou te pedir assim também, o ideal é tu ir excluindo, assim que tu vai deletando eles, depois tu deleta esses pontinhos também, tá? Só que claro, para deletar a rede, tu vem aqui na rede, né, botão direito, alternar edição e seleciona e deleta. Sempre tem que lembrar de selecionar com esse botão aqui ativado, tá? Ó, selecionei, deletei, tá? Mas eu não vou conseguir nem selecionar nem deletar esse ponto. Por quê? Porque ele é outro layer, ele é outra camada. Então depois eu tenho que vir aqui, né, salvar essa edição, alterar a edição, né, ou por aqui ou por aqui. E aí eu tenho que vir aqui, ó, 4 pontos de consistência, botão direito também, né, alternar a edição, ou clicar aqui direto, né? E aí vem, deleta ele e salva aqui, ou só fecha, ele vai pedir para salvar igual, tá? Então essas duas coisas que daí a gente vai tirando esses pontos de inconsistência e aí vão ficando só os que, né, esses pontos, a ideia é que eles nos ajudem a verificar os locais que estão com problemas, mas aí vários pontos depois vão ficar que são os locais que tu vai ver que não são problemas, que estão corretos, tá? Já 22 minutos o vídeo, eu não gosto de fazer vídeo muito grande assim. Tá? Então a primeira parte do trabalho é essa, olhar todos esses pontos e deletar todas essas linhas, no caso, né, que não liga nada a lugar nenhum, que estão aqui só atrapalhando a nossa rede real. Tá? Então aqui, só, né, ressaltando, essa aqui está no meio da quadra, mas ela existe, porque tem uma rua aqui, então se a gente deletar aqui, a pessoa não vai conseguir vir com o carro, né, computacionalmente no modelo, ela não vai vir e fazer isso aqui, não vai conseguir. Tá? Só vai poder vir até essa rua. Então essa tem que deixar. Essa aqui elimina. Esse aqui deixa, né? Que é aquela maneira como ele consegue entender que é uma rua só e tal. E aí depois a gente vai trabalhando em outras coisas. Então a primeira atividade é essa. E depois eu tenho aqui, ó, pontos candidatos. Outro tipo de ponto aqui. Esses pontos aqui. Deixa eu mudar a cor. E esses pontos são aqueles casos onde a gente tem as esquinas, ó, que eu estava te falando. Que daí, quando a biblioteca, a OSMNX, pega os dados do OpenStreetMap e transforma em rede, ela transforma geralmente isso aqui. Ó, tô tentando clicar aqui, não dá, né? Por quê? Porque eu não tô com a rede viária selecionada. Tu vai fazer isso muitas e muitas e muitas vezes. Eu sempre faço, tá? Então, se eu quero selecionar aqui a rede viária, eu tenho que vir aqui. Ó, e ó, ele está reconhecendo. Ó, se eu clicar aqui, ó, ele pega cada trecho, tá? Mas aqui ele pega os dois. Então isso aqui é um erro, né? A gente tem que arrumar isso aqui. A gente vai ter que quebrar esse daqui em dois e ainda colocar depois um ponto bem no. Esse ponto é só um ponto de identificação de erro. Ele não está no lugar certo, exatamente. Não pode estar, mas não necessariamente está. Daí a gente vai criar um ponto aqui depois e tem que ver como é que a gente vai fazer para colocar uma numeração. Isso eu não pensei ainda, tá? Mas agora nos próximos dias eu penso. Mas aí vai ser a segunda etapa, tá? A primeira etapa é tirar aqueles pedacinhos lá errados e verificar todos.
ver se os que ficarem vão estar certos, e os que não tiverem certo a gente conversa e a gente vai, né, vou tirando tuas dúvidas, e vai ter uns que nem eu vou saber, eu vou ter que olhar também, né, o contexto ali para ver se a gente vai deixar ou não, tá? Da mesma maneira que a gente tem os pontos, né, a gente tem também os trechos aqui, ó, deixa eu mudar a cor aqui, trechos candidatos. Deixa eu botar outra cor, pode ser esse verde mais ou menos. Também aqui uma espessura maior. Nesse caso aqui ele ajuda bastante, ó, que já está aqui, esse verde não ficou bom, né? Não deu um contraste bom. Mas já está aqui, ó, quando eu cliquei ficou amarelo nesse trechinho. Aqui está mostrando, ó, justamente, deixa eu tirar esse aqui, ó, justamente o trecho, ó, tá? Mas aqui é só um arquivo que eu fiz só para mostrar. A gente não vai trabalhar nele, a gente vai trabalhar sempre na rede viária. Que nem aquele outro lá, né, que é esses aqui, né, das linhas pequenas. A gente vai sempre trabalhar, tu vai usar eles para visualizar quando necessário, ou visualiza só pelos pontos, né? E aí a gente vai apagar sempre, vai mexer sempre na rede viária, tá? Então, basicamente, Manuela, por enquanto é isso, eu não vou te passar mais nada. Por enquanto faz só essa parte de deletar esses pedacinhos aqui, tá? Aí tu vai deletando, esse arquivo vai ficar no teu computador, pode deixar ele no teu computador, e depois quando terminar, né, essa primeira fase, a gente vai salvar uma versão, né, e vai colocar lá no Drive uma versão só da rede, sem esses pedacinhos. Depois a gente vai, quando a gente fizer a outra etapa, né, que vai ser dessa outra parte aqui, aí a gente salva outro arquivo, tá? E uma coisa que eu não te falei, que daí eu faço, depois que tu terminar de tirar esses pedaços, eu vou te mostrar como que a gente junta esses dois pedaços aqui, ó, que esses dois pedaços, eles são juntos, tá? Então, na verdade, depois a gente vai ainda eliminar os nós. Deixa eu tirar que tem muita coisa. Ó, tem esses dois nós, quando a gente tirar essa linha aqui, eles não precisam existir, só estão atrapalhando aqui. O nó na rede não vai servir para nada, né? Computacionalmente. Então a gente vai tirar a linha. Não te falei isso na verdade, né? Assim na sequência lá, né? Mas só aproveitando agora. Tu vai tirar a linha, tá? E já tira o nó. E aí mas aí o ideal seria talvez. Não, mas aí a gente vem depois tirando todos os. Talvez fique ruim para tu ver depois. Agora que eu tô pensando, né? Que eu te passei um passo a passo, mas não pensei na sequência toda, né? Porque talvez se tu eliminar a linha. Mas pode eliminar as linhas primeiro, tá? Elimina as linhas e deixa os nós. Porque daí na hora que a gente eliminar os nós, a gente já faz essa parte aqui de unir. Porque se tu eliminar a linha e eliminar o nó, em toda a cidade, depois a gente vai ter que clicar em cada ponto para ver cada trecho para ver onde precisa unir, né? E se a gente já unir direto vai ser melhor. Então a primeira coisa, até para tu ir te familiarizando com o QGIS, só deleta essa aqui, tá? Não deleta os nós ainda. Que aí depois eu te mando um vídeo deletando os nós e unindo isso aqui já. Então o procedimento vai ser esse, tá? Ou tu pode deletar todos esses aqui primeiro, tá? Ou se eu te mandar o vídeo já, tu já deleta esse, já deleta esses dois e já une essa linha aqui. Tá? Mas então por enquanto acho que dá para pensar primeiro só nesses pontos aqui, para não te sobrecarregar, não ter que pensar em muita coisa, não ter perigo de pegar esses pedacinhos errados, né? Como aqueles casos ali que chega uma, onde é que tá vendo Espanha aqui? Naqueles casos que tem esse aqui, né? Que tem aqui, que tem um pedacinho aqui, mas esse vai ficar. Tem um pedacinho aqui, mas esse vai ficar também porque tem uma rua, né? Então esses aqui da Avenida Espanha a gente vai ter que acabar deixando eles, na verdade, né? E aí a gente vê depois como faz com esses aqui. Mas eu acho que esses nem tão marcados ali. Estão. Tá, mas a gente vê depois, mas vai tirando esses aqui dessas ruas aqui todas, tá? E aí depois as dúvidas a gente vai conversando, nesse início a gente vai conversar mais, depois tu vai ficar mais tranquila, né? Já vai entender um pouco melhor sobre isso, tá? Então, sempre que tiver dúvida me pergunta, manda tudo que tu quiser ali no WhatsApp também, né? Print, tira foto e tal, vamos conversando assim, manda áudio da maneira que tu achar melhor, tá? Manda e-mail, tá? E aí quando quiser também a gente marca uma conversa rápida assim, né? Para resolver coisas mais pontuais também assim.
E nesse início, principalmente, né, não fica com nenhuma dúvida, tá? Vou estar aqui sempre para te ajudar. Então, bom trabalho, né, nesse trabalho inicial. E em seguida eu vou fazer o vídeo mostrando como é que une ali. Daí, assim que eu fizer, eu já coloco também aqui, subo junto.